Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo, das mudanças, da reforma, porque essa emenda constitucional 103, que trouxe a reforma da Previdência, ela nasceu da PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição 6 de 2019. E a ideia é dificultar o acesso aos benefícios previdenciários, e quando esses benefícios são concedidos, que sejam em valor menor, tanto para o regime próprio como para o regime geral. E a gente tem a desconstitucionalização de parte da matéria. Por quê? Porque a emenda à Constituição, ela fala até que lei discipline a matéria de forma diversa daquela trazida pela emenda constitucional. Então, por exemplo, o tempo de contribuição na aposentadoria por idade, ele pode mudar até que lei discipline a matéria. Então, hoje são 15 anos, a emenda veio e disse que a mulher tem que se aposentar com 62 anos e o homem com 65, e 15 anos no tempo de contribuição. Não precisa mais mexer na Constituição para mexer no tempo de contribuição. Agora, até que lei discipline a matéria. Então, vem uma lei e fala, não é mais 15, agora são 20. Não é mais 20, agora são 25. Então, por lei, porque por lei é mais fácil você alterar do que você ter que fazer uma emenda à Constituição. E ela também acabou com a DRU. Isso até que foi bom, essa reforma acabou com a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, que era um mecanismo que permitia ao governo federal usar livremente, no começo 20%, depois 30% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos e despesas. Em outras palavras, quando o dinheiro entrava nos cofres da União, o governo pegava 30% do total, usava como bem entendesse, no que bem quisesse e ponto. Então, essa parte foi boa, a reforma, porque ela acabou com essa DRU. Não tem mais como você desvincular do jeito que quer, como você quer e na hora que você quer. Então, isso foi a parte boa, né? Um pequeno pedacinho que foi bom na reforma, porque o resto a gente fala até que é uma deforma da Previdência, que não é uma reforma, né? Quando a gente reforma para melhorar, e no caso, a reforma veio para piorar, então a gente diz que é deforma. Bom, servidor público seletista, quando ele se aposenta, ele sai do serviço. O vínculo é desfeito com a administração pública. E no tocante ao direito adquirido, o STF, ele já definiu que não tem direito adquirido a sistema previdenciário. Então, o que quer dizer que eu não posso reclamar as mesmas regras de quando eu aderi ao sistema. O que vale é a lei em vigor no momento que eu vou me aposentar. Então, eu não posso falar, não, porque quando eu me filiei, a lei era, de tal maneira, agora mudou, eu não aceito essa mudança. Não, ele vai dizer o seguinte, olha, o tempo que você vai se aposentar é aquela lei que está em vigor, não importa a lei que você entrou. Você pode ter, então, por exemplo, para quem já está no sistema, antes da reforma, tem as regras de transição, que a regra de transição visa minimizar a regra definitiva, mas a pessoa está sujeita à lei que rege o ato. Então, eu estou me aposentando agora, eu vou entrar na lei nova. Não importa que eu adquiri um dia depois de promulgada a Constituição. Eu vou me adequar à lei atual, tá?
E aí, a gente tem, por exemplo, uma inconstitucionalidade clara. Por quê? Porque veio uma lei que alterou um artigo de uma lei que trata da competência federal delegada. Ela alterou a lei 5.010 de 66, o artigo 15, e aí fala o seguinte, que quando a comarca não for sede de vara federal, então aquela cidade não tem vara federal. Aí o que acontece? As causas que forem parte instituição de previdência social e o segurado que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município sede da vara federal, ou seja, você só pode entrar com uma ação na vara estadual se em 70 quilômetros não tem uma vara federal. Aí o que acontece? Você está limitando a competência delegada, que isso estava na Constituição. Só que a lei ela foi publicada em 29/9/2019 e ela não tinha o suporte constitucional, que veio somente com a publicação da Emenda Constitucional 103, que aconteceu no dia 13/11. Então veio uma lei, estava mudando a Constituição, que só teve a mudança na Constituição em novembro e ela mudou em setembro. Então, essa distância de 70 quilômetros, que é constatada pela tabela de distâncias do IBGE, sendo na ausência desses dados uma possível utilização de outra ferramenta de medição de distâncias disponíveis. Foi o Conselho Nacional de Justiça Federal que decidiu isso. Então, olha o rolo que já está. Então, se tem uma comarca da vara federal em menos de 70 quilômetros, a pessoa tem que viajar, tem que ir até outra cidade para entrar com a ação. Então, você já está limitando o acesso ao judiciário. Então, isso daí já é inconstitucional. Agora, vem uma lei, muda um artigo, e aí vem depois a Constituição para dar suporte e entra depois que essa lei entrou em vigor, aí já tem problema. Bom, então essa alteração da competência delegada, que foi promovida pela Lei 13.876, atingirá as ações propostas a partir de 1 de janeiro de 2020. Então, as ações que foram propostas até o final do ano passado, tudo bem. 1º de janeiro já mudou a competência. Então, você tem que andar até 70 quilômetros se não tiver. Passou de 70 quilômetros, você pode entrar na Justiça Estadual, porque se eu não tenho uma vara federal e eu queria discutir uma matéria estadual numa cidade que não tinha vara federal, eu entrava na Justiça Estadual. Agora não, a pessoa tem que viajar. Se até 70 quilômetros tiver, ela tem que ir numa vara federal. Se passar, aí sim ela pode entrar na Justiça Estadual. Então, até 1 de janeiro, você podia entrar na Justiça Estadual. Agora, não. Só que os processos de antes de 1º de janeiro de 2020, eles não podem ser enviados para a Justiça Federal. Eles permanecem na Justiça Estadual. Vai acontecer que os juízes estaduais vão mandar para a Justiça Federal e a Justiça Federal vai mandar de volta. Por quê? O juiz estadual, ele não está obrigado a cumprir a lei federal, ele tem, né, a lei estadual. Olha a confusão. Então, vai gerar muita confusão. Então, provavelmente, essa mudança de 70 quilômetros vai ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela morreu com essa reforma da Previdência. A gente não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. O que a gente tem são regras de transição, mas a aposentadoria por tempo de contribuição em si morreu. Então, a gente tem o seguinte: como era a aposentadoria por tempo de contribuição? 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. Não tinha idade mínima, não precisava ter qualidade de segurado, aplicava-se o fator previdenciário quando a pessoa não possuía os pontos 85-95, né, que foi quando nasceu, em 18/6/2015. E aí, em 2026, viraria 90-100. E ela foi trazida essa regra dos pontos, ela foi trazida pela medida provisória 676, que foi convertida na Lei 13.183 de 2015. Então, desde
Em 12 de 2018, virou 86 para a mulher e 96 para os homens. Desde meados dos anos 90, o governo queria colocar uma idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição. A gente só tinha idade mínima quando era proporcional, tá? Que eram 48 anos para mulheres e 53 anos para os homens, mas na proporcional. Na integral não existia idade mínima. E o fator previdenciário, ele foi criado na era do Fernando Henrique para desestimular as aposentadorias precoces. Então, criaram um fator para ele vir e a pessoa não poder mais se aposentar tão cedo, porque ia derrubar em 40% a aposentadoria. Ela falava, eu trabalho mais um pouco, espero mais um pouco, e aí depois eu me aposento com integral. Bom, agora a gente tem as regras de transição. A regra dos pontos, né, que a mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição e o homem no mínimo 35 anos de contribuição, mais o somatório da idade, né, você soma com esse tempo de contribuição, mais a idade, tem que dar 86, né, tinha que dar 86 para a mulher e 96 para os homens. Só que agora, em janeiro de 2020, a pontuação foi acrescida de 1 ponto, então, para o homem e para a mulher. E vai ser assim, cada ano vai crescer 1 ponto até atingir 100 pontos para as mulheres e 105 para os homens. Então, a regra hoje é 87 e 97. Então, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição, mas a idade tem que dar 87. E o homem, 35 anos de contribuição, mas a idade 97 para poder se aposentar. Não é mais para ter aposentadoria integral. Isso é apenas uma alça de acesso para a pessoa poder se aposentar. Então, já é 87 e 97. No ano que vem, vai ser 88 e 98. Assim por diante, até chegar 100 para mulheres e 105 para os homens. Para o professor que comprovar 25 anos se mulher e 30 anos se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e tempo de contribuição será equivalente a 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem, nos quais serão acrescentados, a partir de que já foi de 1 de janeiro de 2020, 1 ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 pontos mulheres e 100 pontos homens. Então, esse ano já é 82 pontos para as mulheres e 92 pontos para os homens. Até que lei discipline a fórmula de cálculo, o cálculo será realizado pela média de todos os salários de contribuição do período base de cálculo, ou seja, desde 7 de 94 até a data do cálculo. E sobre esse valor, eu aplico 60% mais 2% por cada ano trabalhado. Além dos 20 anos para o homem, eu aplico 2% a cada ano que passa esses 20 anos e eu aplico 2% para cada ano de contribuição na mulher que exceder os 15 anos. Então, o coeficiente pode ultrapassar os 100%. Então, por exemplo, o homem com mais de 40 anos de contribuição e a mulher com mais de 35 anos de contribuição, aí o que acontece? O coeficiente pode ser maior de 100%. Lembrando que a gente tem a PEC 133, que até 31 de 12 de 2021, ela quer colocar a média dos 80% maiores salários, descartando os 20% menores. De 1 de 1 de 2022 a 31 de 12 de 2024, vai ser a média dos 90% maiores salários, descartando os 10% menores salários. E a partir de 1 de 1 de 2025, vai ser a média dos 100% salários de contribuição, que é o que a gente tem hoje, tá? Se vier a PEC 133 e for aprovada, no Senado ela passou. Muita gente diz que vai ser engavetada na Câmara, outros dizem que passa. Vamos ver. Se passar, vai melhorar a vida de muita gente aí até 2025, quando vai ser o que já é aplicado hoje com a reforma da Previdência. Bom, a gente tem uma segunda regra de transição, que é a regra da idade mínima,
que é 30 anos de contribuição mulher, mais 35 anos de contribuição homem, mais 56 anos se mulher e 61 anos se homem, que foi criada assim. Mas em janeiro agora, dia 1º de janeiro, a idade foi acrescida de 6 meses e vai ser assim a cada ano, até atingir 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens. Então agora a mulher tem que ter 56 anos e meio e o homem 61 anos e meio para entrar nessa regra de transição da idade mínima. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e idade serão reduzidos em 5 anos, os quais serão acrescidos a partir de 1 de janeiro de 2020, 6 meses a cada ano, nas idades até atingir o total de 57 anos se mulher e 60 anos se homem. Então, já agora em 2020, é 51 anos e meio se mulher e 56 anos e meio se o homem. E o tempo de contribuição da mulher é 25 e do homem 30 anos de contribuição. A gente tem uma outra regra de transição, que é o pedágio de 50%. Então, que é igual ao tempo de contribuição adicional, esses 50%. Então, o que acontece? 50% do tempo que faltava para 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem no dia 13 de 11 de 2019. Então, no dia 13 de 11 de 2019, uma mulher que tinha 28 anos exatos de tempo de contribuição, agora ela precisaria de 2 anos para chegar nos 30 e se aposentar. Agora ela precisa de 3. Por quê? Porque acresceu 50%, tá? Então, precisava faltar apenas 2 anos para se aposentar a mulher, então ela tinha que ter 28 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019. E o homem, 33 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019. Essa regra de transição, ela exclui um monte de gente da sua aplicação. Por quê? Porque pouca gente tem esse tempo de contribuição. Só que ela tem um lado muito ruim, essa regra. Por quê? Porque ela é a média de todos os salários de contribuição desde 7 de 94 e ainda você vai lá e aplica o fator previdenciário, o que você vai, consequentemente, derrubar drasticamente essa aposentadoria, tá? Então, além de ser penalizado pelo fator, vai entrar todos os salários de contribuição. Então, para muita gente, antes estava todo mundo querendo entrar nessa regra dos 50%. É quando você mostra o cálculo, tem gente que até entrou, mas a pessoa fala, não, eu vou esperar o 100% porque é melhor. Porque, olha só, eu vou dar o pulo do gato aqui. 100% do tempo que faltava, né, que é a outra regra de transição, para completar 30 anos mulher e 35 anos homem. Essa regra entra todo mundo. Então, na data da publicação da emenda constitucional, que foi 13 de 11 de 2019, quanto tempo faltava para se aposentar, você dobra esse tempo. Então, essa regra, ela tem também uma idade mínima que tem que ser observada no momento da aposentadoria. Então, às vezes, você cumpre o pedágio e precisa esperar completar a idade. Ou você tem a idade mínima e você precisa esperar pagar o tempo do pedágio. 57 anos se mulher, 60 anos se homem. E aqui, essa idade não muda. Daqui 10 anos vai ser 57 anos se mulher e 60 anos se homem. Então, você pagou o pedágio de 100%, ela não muda. E o legal dessa regra é que você pega a média dos salários de contribuição desde 7 de 94 e multiplica por 100%. Então, ela não tem tanto desconto. Então, vale muito a pena. E para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão reduzidos para ambos os sexos os requisitos de idade e tempo de contribuição em 5 anos. Então, a mulher, 25 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição, idade 52 anos. E o homem, 30 anos de tempo de contribuição, idade 55 anos. E ela cabe para todo mundo.
Então, é o valor do benefício, a média de todos os salários de contribuição, desde 7 de 94, vezes 100%. Então, o cálculo é muito benéfico e pode ficar melhor ainda se a PEC 133 ela for aprovada, porque aí vai ser aplicada sobre os 80% maiores salários. Olha que legal. Então, a pessoa pode se enquadrar em todas as regras de transição. Agora, você precisa saber certo as datas para aposentadoria, bem como o valor do benefício de cada regra de transição. Gente, ficou muito complicado. Por quê? Porque agora a gente tem várias hipóteses para uma mesma pessoa. Então, a gente tem que ver qual é a melhor regra que se aplica para aquela pessoa. Então, você tem que fazer vários cálculos. Antigamente, com um cálculo só, você já matava a data e o tempo que ela precisava contribuir, a data que ela ia se aposentar e o valor. Agora, a gente tem várias possibilidades, vários valores, porque cada regra de transição é um valor diferente, é uma data diferente. Aí você tem que ver qual a pessoa vai querer, e aí assim você pode fazer uma projeção futura, ou seja, se você contribuir, porque às vezes a pessoa tem a ilusão que se ela contribuir pelo teto vai aumentar muito, mas dependendo do tempo de contribuição que falta para essa pessoa se aposentar, não vale tanto a pena, principalmente considerando todos os salários de contribuição desde 7 de 94. Então, você precisa fazer cálculo. O governo, o sistema ainda não está adaptado, tá? Para piorar a situação, a Dataprev que mexe no sistema vai ser terceirizada. A gente tem aí muitas pessoas que vão ser demitidas. Se a pessoa não entrar no programa de demissão voluntária, ela vai ser demitida. Então, a situação está um caos, não dá para simular no sistema, você não tem a menor possibilidade de fazer essa simulação e todos os cálculos de benefícios que entram na regra nova, eles estão parados. A gente tem 5 milhões de benefícios aguardando aprovação, incluindo os da lei antiga que ainda estão aguardando aí aprovação. Bom, vou falar da última regra de transição, que é da aposentadoria por idade, que para quem estava programando se aposentar com benefício por idade, hoje ele exige 60 anos e meio para as mulheres e 65 anos para os homens. Que nessa regra de transição, o tempo mínimo de contribuição de 15 anos continua sendo exigido para homens e mulheres. Esse tempo de 15 anos de contribuição, a qualquer momento, pode vir uma lei e mudar. Dizer não é mais 15, passa para 20, porque tirou essa parte da Constituição. Então, agora, qualquer lei complementar pode mudar, ela pode mudar esse tempo de contribuição, até que lei altere. Então, em 2020, a gente tem 60 anos e meio para as mulheres, 2021 passa a ser 61 anos, 2022, 61 anos e meio e 2023, 62 anos. Caso a PEC paralela entre em vigor, a gente vai ter a PEC 133, que está na Câmara, a gente vai ter um aumento de 6 meses a cada 2 anos. Então, ao invés de 2023 chegar em 62 anos para as mulheres, vai chegar só em 2027. Vai acabar chegando nos 62 anos para a pessoa se aposentar. Então, aí sim é uma regra de transição, porque aí a gente tem um tempo maior para as pessoas se adequarem. Não chegar e já mudar, porque essa regra de transição, 6 meses por ano, é muito rápido. Então, quem já completou 60 anos esse ano, já queria se aposentar, vai ter que esperar 6 meses para poder se aposentar, para ter 60 anos e meio. Então, gente, muito cuidado para quem vai se aposentar agora. Precisa fazer cálculo, você precisa saber aonde você está pisando. Se antes já era difícil, agora está praticamente impossível, porque são muitas regras e regras complicadas. Então, você precisa procurar alguém que entenda, alguém que possa te auxiliar para que você não faça nenhuma besteira. Por quê? Porque é isso que você vai receber para o resto da sua vida. Então, você precisa tomar muito cuidado nessa hora.
Bom, gente, às 20 horas eu aguardo vocês com mais um programa Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até lá. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.